Hoje, no Mulher em Pauta, estamos com a professora Clodes, que é aposentada, mas o fato dela ser aposentada não significa que ela parou. Pelo contrário, ela continua colaborando com a Universidade Federal e também com o movimento MOHAN, que é um movimento da reintegração das pessoas atingidas de hanseníase. Nós estamos no mês de janeiro, no qual é um mês que a gente dá ênfase para trabalhar a hanseníase. Então hoje nós vamos aqui bater um papo com a professora Clodes, que é uma estudiosa no assunto, além de ser estudiosa, é uma pessoa que também vivencia e tem uma luta muito grande por esses pacientes que são acometidos ainda hoje pela hanseníase. Então eu gostaria que a senhora pudesse falar hoje aqui com a gente, né? Tem esse domínio muito grande e também pelo movimento MOHAN. Como é que está a hanseníase no nosso estado? Como é que a senhora vê esse panorama que, de certa forma, a gente percebe que tem um pouco sido negligenciado? Então, boa tarde, é uma alegria muito grande estar aqui no Conselho, né, de Secretários Municipais de Saúde. O MOHAN já tinha vontade de ter um contato com o COSENS. Então, a situação epidemiológica da hanseníase no estado de Alagoas, em relação à região Nordeste, ele está como um dos estados, dos 9 estados, 2 estados têm uma taxa de incidência que a gente chama de detecção média, que é aquela que é menor que 10 por 100 mil habitantes, né? Então, Alagoas, em cada 100 mil pessoas, 8 pessoas têm risco de adoecer de hanseníase, certo? E o outro estado é o Rio Grande do Norte. Os outros estados do Nordeste, todos têm taxas de alta detecção ou hiperendêmicas, como no caso do Maranhão, que tem mais de 40 doenças para cada 100 mil habitantes, o caso do Piauí, que tem 37 por 100 mil habitantes, Fortaleza, o Ceará, que tem 27. Então, essa situação de média endemicidade de Alagoas, eu não considero tranquila. Eu não considero, baseado em dados epidemiológicos, que nós estamos conseguindo reduzir realmente a hanseníase no estado de Alagoas. Certo? Essa queda, na minha visão de enfermeira, epidemiologista, é de endemia oculta. A questão da falta de notificar, da subnotificação, ainda por parte dos profissionais, e ainda também a gente percebe que há uma certa negligência na busca ativa também dos casos de hanseníase. Exatamente, secretária. Você colocou mesmo os pontos certos, né? Que analisando os outros dados epidemiológicos, né, da hanseníase em Alagoas, a gente vê que tem alguns indicadores que são preocupantes, que vão de encontro a essa taxa declinante, como, por exemplo, casos de hanseníase em criança. Então, hanseníase em menor de 15 anos em Alagoas, as taxas vão em torno de 2 para cada 100 mil menores de 15 anos. Isso é considerada alta endemicidade. Quando eu vou olhar a taxa de detecção de pessoas com 60 e mais, né, com os nossos idosos, aí Alagoas é hiperendêmico. Na média das idades, é média endemicidade. Quando eu vou ver os idosos, tem mais de 40 para cada 100 mil habitantes. A gente publicou um artigo há pouco tempo com um aluno meu da UFAL, certo? E outro dado também preocupante é as incapacidades. O estado de Alagoas, dos casos que consegue fazer uma boa avaliação, porque nem todos os profissionais sabem fazer uma avaliação neurofuncional que é simplificada realmente como está no protocolo. Então, daqueles que são avaliados, certo? A gente tem um percentual em torno de 12, vai variando, 8, 12, 14% de pessoas que já são diagnosticadas com sequelas, ou problema nos olhos, ou problema nos membros superiores ou inferiores, mão em garra, mão caída,
reabsorção, mal perfurante, pé caído, lago oftalmo, dorme e o olho fica aberto, a pálpebra inferior caindo. Então esse dado, um paciente de hanseníase, para ser diagnosticado com a sequela, ele tem no mínimo 8 anos de doença, já na forma polarizada, na forma que já não está mais na forma inicial. Então esses dados me faz, né, refletir, né, que denota síndrome oculta e que isso traz muito transtorno, inclusive psicológico e até mental, para as pessoas afetadas pela hanseníase. A gente sabe que tem os sintomas e realmente a dificuldade às vezes, dos profissionais de terem mais uma capacitação para poder descobrir os casos novos. É necessário se capacitar mais os profissionais, principalmente da atenção primária, que estão lá em contato com a população de risco de hanseníase, que ainda é preciso se atentar aos sintomas, que às vezes os sintomas eles vão aparecendo um ou outro, né, e vão sendo negligenciados, a chegar ao ponto como de ser sequelado. E a hanseníase ainda é uma doença, na verdade, que ela tem um preconceito muito grande, né, de contágio, de preconceito, quando a gente sabe que a doença tem cura e que é através do SUS, né, que realmente assim, o SUS ele tem a medicação, é ele que oferece toda essa assistência e que na verdade está sendo negligenciada por esse olhar do profissional, desse cuidado, talvez até pela falta de capacitação realmente com esses profissionais que estão na área da atenção primária. Em janeiro de 2001, foi publicada uma portaria, né, da Norma Operacional Básica, a NOAS, que eu fiquei assim, muito feliz e achava que ia dar certo, que era colocar a hanseníase como uma das ações prioritárias, obrigatórias na atenção primária de saúde, na atenção básica. Não só o controle da hanseníase, como da tuberculose, como o controle da hipertensão, da diabetes, além da saúde da criança, saúde da mulher, saúde do idoso. Mas da hanseníase, da tuberculose, realmente foi uma portaria muito importante. Só que, para que isso acontecesse, era necessário uma política de recursos humanos, de educação permanente, de educação continuada, né, para esses profissionais da atenção primária, supervisão, com esse olhar de educação continuada. E, por outro lado, os órgãos formadores, as universidades, as escolas técnicas, priorizassem as doenças prevalentes no nosso meio, certo? Então, por um lado, as universidades negligenciam o ensino de doenças negligenciadas, e a mais negligenciada é a hanseníase, e por outro lado, a gestão não dá conta de capacitar periodicamente os profissionais. E por outro lado, os profissionais não fazem as ações de busca ativa, de educação em saúde. Então, o desconhecimento da hanseníase parte dos profissionais e da população. Isso resulta em quê? Em pessoas chegando com sequelas. Ele vai uma doença que começa com uma manchinha, que lembra uma pitilismo versicolum, lembra um pano branco, e essa manchinha é comum na população, inclusive na população mais excluída, que não dói, que não coça, então não vai procurar. Então, o profissional que está na atenção básica, que recebe aquela pessoa, aquela mulher do pré-natal, aquela criança para ser atendida, aquele idoso com hipertensão ou com diabetes, ele, ao ver uma lesão de pele, ele tem que lembrar, poxa vida, o Brasil é o segundo país mais endêmico do mundo em número de casos. A Índia é em primeiro lugar e o Brasil em segundo, terceiro a Indonésia. Mas quando a gente vai avaliar a taxa de detecção, a taxa de incidência, que mede o risco do adoecimento, é o Brasil o mais endêmico. Está em primeiro lugar na taxa de incidência da hanseníase. Então o profissional, ele não precisa ser um especialista, mas ele precisa, assim, ao ver uma lesão de pele, uma mancha, uma placa, uma lesão que parece uma impinge, uma tinea corta, caroços, né, ou a orelha crescida com caroços, alguns sinais, né, poxa vida, parece hanseníase. Então, se ele não pode atender naquele momento, agende e faça o exame dermato-neurológico
porque as lesões da hanseníase têm uma característica que só na hanseníase existe, que são as lesões de pele com alteração da sensibilidade. Ele gosta dos nervinhos da pele, por isso que a lesão fica com essa alteração da sensibilidade, fica um pouco dormente. E com o passar dos anos, que a doença é de evolução crônica, se ele não teve o diagnóstico, o que é que vai acontecer? Ele vai evoluir para outras formas clínicas, uma mais grave e outra menos grave, certo? E essas mais graves são exatamente aquelas que têm grande risco das sequelas neurológicas, porque aí o bacilo já vai para os troncos nervosos da face, dos braços e das pernas. E sequelas que muitas vezes só cirurgia, e nós só temos cirurgia de hanseníase no Amazonas e em Rondônia. Né? Então, o número de sequelados que existem nesse país e no estado de Alagoas, né, são muitos. Né? Como é importante o olhar e o cuidado do profissional que está lá na ponta e da gente buscar cada vez mais a gente capacitar e fazer a educação permanente. E o COSENT está aqui para isso, para a gente poder fazer essa parceria e a gente levar essa informação cada vez mais para os nossos profissionais para melhorar o olhar do cuidado. Mas assim, quando a professora Clóvis, quando a senhora fala, me passa assim, um amor e um cuidado de não chegar a ser sequelados. Né? Essas pessoas que são acometidas, que são as pessoas que são mais de baixa renda, né? A gente ter esse olhar e unir forças com as instituições e o Estado, com o Ministério, para que a gente possa fazer um trabalho muito melhor de busca ativa da hanseníase. Então a gente está no mês de janeiro roxo, né? Que não seja só no mês de janeiro que a gente tenha esse olhar, né, para a hanseníase. O Janeiro Roxo, né? Ele foi instituído em 1954 e não foi por profissionais de saúde, foi por um jornalista, né, chamado Raoul Follereau, um francês, que ele era jornalista da ONU. Então, viajando pelo mundo endêmico da hanseníase, né, como o Brasil, como os países da África, como a Índia, ele viu a situação precária das pessoas afetadas pela hanseníase, aí ele se sensibilizou e fez um movimento na ONU para que houvesse um dia mundial de mobilização e combate à hanseníase, certo? E esse dia é o último domingo de janeiro. E aí o Ministério da Saúde do Brasil instituiu o mês de janeiro, como trabalha-se com o arco-íris, né? Como diz o nosso secretário, o arco-íris, escolher a cor roxa para a hanseníase. Então, esse janeiro de 2021 está sendo muito triste por conta da pandemia, né, que a gente está vivendo, e também por outro problema muito sério que o problema de hanseníase está sofrendo, que é a falta da medicação. Fazem 3 meses que não chega nos estados medicação para hanseníase. Essa medicação ela é doada pela Organização Mundial da Saúde e nesse problema de pandemia, custos caros para trazer a medicação e outros problemas mais, fazem 3 meses que não chegava medicação no Brasil e, consequentemente, nos estados. Então, a gente teve informação que chegou agora há poucos dias, mais uma quantidade que só dá para um mês. Então, esse é um problema que tanto o Mohan, né, como as próprias instituições, né, como o Ministério da Saúde, como o Secretariado Estaduais e Municipais, estão sofrendo, porque tem paciente que vai ter que recomeçar o tratamento. Pacientes que fazem tratamento de 6 meses, que ele não pode ficar mais de 3 meses sem medicação, senão ele vai ter que recomeçar. Então, a gente já está entrando nesse perigo de paciente ter que recomeçar, o risco de resistência. Aí eu faço uma pergunta, né, a mim mesma e a vocês, por que as outras doenças, os medicamentos são produzidos no Brasil? Por que a hanseníase tem que ficar nessa doação? O Brasil com o pires na mão. Faz tratamento para AIDS, faz medicação para tuberculose. Então, o Brasil precisa produzir sua medicação
para a hanseníase. Então, existem muitas lacunas em relação a essa patologia. Como você falou, secretário, a patologia que a maior incidência é realmente nas populações mais excluídas, e que a gente vê as variáveis de escolaridade, baixa escolaridade, a gente vê a questão da raça, né, a raça negra, né, que tem a maior incidência, pardos e pretos, né, que é a raça negra. Então, assim, a gente vê a exclusão social, né, relacionada às pessoas afetadas pela hanseníase. Então, o MOHAN, que é o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, é um movimento social que foi fundado por um paciente de hanseníase, né? Ele tinha uma visão muito ampla e ele criou há 39 anos atrás esse movimento. Hoje, todas as capitais do Brasil já têm seus núcleos e muitos municípios. O MOHAN, ele é um movimento que ele luta contra o preconceito, ele é parceiro na educação e saúde, ele luta por melhores condições para os pacientes. E a gente aqui em Alagoas, nós estamos assim, trabalhando os próprios pacientes para que eles façam parte do movimento. Certo? A coordenadora do MOHAN Maceió é uma ex-paciente, a do MOHAN Alagoas é uma ex-paciente, a de Santana é uma ex-paciente, de Delmiro tem pacientes na diretoria, mas a coordenadora é uma enfermeira, muito boa por sinal. Então, são muitas lutas, né? E esse janeiro, que eu acho, eu concordo com você, a gente tem que trabalhar de janeiro a janeiro, porque o problema está aí. E com a pandemia, no caso de Alagoas, todo o Brasil, se agravou muito mais a questão da detecção, porque as pessoas têm receio de ir para as unidades. Mas Alagoas já vinha numa queda na descoberta de casos, né? Muito bom a doutora Clóvis falar sobre o movimento MOHAN e eu acredito que a informação ela é muito importante, mas a gente tem como também disseminar essas informações sobre a hanseníase através do COSEMES, através dos Conselhos Municipais de Saúde e tornar mais conhecido, né, essa luta pelos pacientes que têm essa hanseníase, que têm essa doença. Até para o conhecimento vai fazer até com que as próprias pessoas comecem a observar o seu corpo, até olhar e chegar na unidade, até colocar para o profissional que está ali, estou com uma manchinha, minha orelha está assim. Então, eu acho que essa informação, ela precisa ser mais... na força, né? De queimei no sentido. Isso. A gente levar mais, e acho que a gente pode levar isso para os municípios, através do COSEMES, e também com parceria dos Conselhos Municipais de Saúde, porque a maioria, eu acredito que hoje todos os municípios, os conselhos são muito atuantes. Então, a gente disseminando essa informação, com certeza a gente vai melhorar, né, a qualidade dos pacientes que já têm e evitar que alguns casos surjam, que a gente pode evitar a doença, porque a doença é uma doença que tem cura. Né? Se for detectada principalmente no início, mas cura essa pessoa vai ter um convívio social sem preconceito, sem ser discriminada. Agradeço imensamente, professora Clóvis. Obrigada, eu que agradeço.